Saúde a todos os irmãos, na santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu nome é Adriano Silva e o que vamos compartilhar com todos nós é os pormenores da Bíblia Sagrada e a depravação da humanidade. Irmãos, vivemos tempos que só falar o nome de Deus é um incómodo para uma grande quantidade de pessoas neste mundo. Dá vontade até de perguntar: o ignorar Deus tem sido de proveito para a humanidade ou de grandes prejuízos? Vamos dar conta disso através da palavra de Deus. Amém? No livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 37, nos fala da saída do povo de Israel da escravidão do Egito. E nos diz também a palavra do Senhor nosso Deus que era muita gente, uns quantos milhões de pessoas. E o Senhor nosso Deus escolheu um líder para este povo que se chamava Moisés. Mas o Senhor nosso Deus, na sua misericórdia e amor, entendeu por bem ser o protetor deste povo. A sua presença nunca os abandonava. A sua presença era vista por este povo de dia numa nuvem e à noite numa coluna de fogo. No livro de Deuteronômios, no capítulo 8 e versículo 4, diz assim: Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Irmãos, isto quer dizer de que este povo nunca tinha ficado enfermo durante 40 anos. Amém? Não sabia o que eram enfermidades. O privilégio era tão grande que nem a roupa envelhecia. A pergunta é: será que devemos meditar nestes privilégios? Nos privilégios que estas pessoas tinham, só porque tinham a Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó como Senhor das suas vidas? Irmãos, vamos ver outros pormenores das promessas de Deus. Promessas de Deus, irmãos, em que este povo tinha privilégios que o resto do mundo não tinha. No livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, diz assim: E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, o Egito representa o mundo. O mundo padecia enfermidades, mas por o que temos lido até aqui, este povo não. Mas havia, se o povo inclinasse os seus ouvidos aos mandamentos do Senhor para os guardar. Em Deuteronômio, no capítulo 7 versículo 15, se quiser pode ler a partir do versículo 11, nós destacamos o versículo 15, que diz assim: E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Irmãos, estes grandes privilégios
dependiam apenas de um pormenor. Esse pormenor consistia somente em obedecer a Deus. Permita-me perguntar: será que a humanidade, nos dias que estamos vivendo, está a obedecer a Deus? No livro dos Salmos, no capítulo 105 e versículo 37, diz assim: Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Quero relembrar para todos nós que no meio das tribos do povo judeu vinha muita gente que não era israelita e desfrutavam dos mesmos privilégios que o povo de Israel. Nenhum deles ficou enfermo, porque faziam parte do povo que tinha ao Senhor nosso Deus como rei, como governador deste povo, como rei. Irmãos, estes grandes privilégios dependiam apenas de um pormenor. Esse pormenor consistia somente em obedecer, como já referimos. Obedecer a Deus era o importante. No livro dos Salmos, no capítulo 105 e versículo 37, diz assim: Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Repetimos este versículo para que todos possamos entender que no meio deste povo não havia enfermos. Não havia enfermidades, irmãos. E tudo dependia apenas da obediência a Deus. Mas, irmãos, a verdade é que as enfermidades existiam. Mas a este povo o Senhor não permitia que ficasse enfermo. Era apenas necessário andar em obediência a Deus. Todo o bem-estar destas pessoas dependia apenas do amor, da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Amém? Se tem vontade de perguntar, então, por que é que as enfermidades transbordam em todo o mundo? Irmãos, as enfermidades transbordam em todo o mundo por os tais pormenores da Bíblia e a depravação da humanidade. No livro de Romanos, no capítulo 5 e versículo 12, diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Irmãos, Adão era o representante da humanidade. O representante pecou, toda a humanidade sofre. Pode perguntar isso, o que tem a ver com o povo de Israel? O pormenor é que o Senhor nosso Deus escolheu este povo para ser o exemplo da humanidade. Leia a Bíblia. É bom ler. Leia a Bíblia e vai dar conta que é verdade. Este povo foi escolhido para ser o exemplo do resto do mundo. Enquanto o Senhor era rei deste povo, havia desobediências. A Bíblia nos diz que sim.
Mas Deus eliminava essas pessoas e tudo seguia normal. Até que fizeram o que nos fala a Bíblia Sagrada no livro de 1 de Samuel, no capítulo 8 e versículo 5. No versículo 3, podemos ver que os filhos de Samuel não seguiram os caminhos de seu pai. Se inclinaram à avareza, à soberba ou ao suborno, pervertendo o juízo. Então o povo se juntou e vieram a Samuel, como nos diz em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, que diz assim: E disseram-lhe: Eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como têm todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele. Irmãos, agora temos os tais pormenores. É que a partir do momento que este povo rejeitou o reino de Deus, ficaram iguais a todos os outros povos, padecendo as mesmas dificuldades, as mesmas amarguras e expostos às mesmas enfermidades. Mas, como a misericórdia do Senhor nosso Deus é de geração a geração, e o seu amor infinito, o Senhor volta a alertar este povo, dizendo-lhes assim, em Isaías, no capítulo 7 e versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esta profecia está confirmada em Mateus capítulo 1 e versículo 23. Repare nos pormenores: Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, Deus no meio da humanidade. Em Lucas, no capítulo 19, versículo 14, diz assim: Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Estavam a rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a humanidade continua a fazer asneiras nas escolhas que faz. Muitas pessoas, para blasfemarem do Senhor nosso Deus, dizem: se Deus existisse, não havia tanta enfermidade, tanto sofrimento. Mas, irmãos, a humanidade colhe o que semeia. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim: Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Pode que as pessoas tenham vontade de perguntar: então não há mais solução para este problema? Irmãos, a verdade é sim. Há solução para este problema. E há só uma solução. Não é como muitas pessoas dizem, que tudo está bem. Não é nada disso. A única solução para que o ser humano possa reparar esta falha
é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E isso é uma decisão individual. É só os que querem. Os que não quiserem, é assunto deles. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. É por o amor do Senhor nosso Deus. É o seu Espírito Santo que convence as pessoas. E a escolha é de cada um. Amém? Esta é a única solução para este problema. É aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. As pessoas até podem ser muito religiosas e devotas de muitas divindades, mas se não aceitam ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nunca vai fazer parte do povo de Deus. Leia a Bíblia. Não fique só por aquilo que lhe estou a dizer. Leia a Bíblia. Certifique-se você mesmo que esta é a verdade. Amém? Em João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, para que você entenda, porque pode achar que o que lemos em Lucas, capítulo 19, versículo 14, pode pensar, isso é uma parábola, mas as parábolas não estão na Bíblia por acaso. Não é para preencher o papel. Então vamos ler em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz desta forma, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que podemos entender é que os filhos de Deus não morrem. E porquê é que não morrem? Porque têm vida eterna. Amém? No mesmo livro de João, no capítulo 13, versículo 36, diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, que vem convidando as pessoas, dizendo-lhes o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 11 e versículo 28, que diz desta forma, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se nós aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é crermos que o Senhor Jesus reine sobre nós. É crermos que Ele seja o nosso Rei e temos privilégios que só existem no seu reino. No seu reino não há enfermidade, não há sofrimento, não há tristeza, mas há somente alegria, vida eterna. E isto são as promessas de Deus. E as promessas de Deus, irmãos, elas nunca falham. Amém? Depende da decisão de cada um de nós. Como disse, só precisamos de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos ver o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 1 a 4, que diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Irmãos, no reino de Deus não vai haver hospitais. Não vai haver quem estude medicina. Não vai haver enfermeiros e enfermeiras desempenhando as suas profissões. Vai haver pessoas remidas no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, somente porque o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. No seu reino não há enfermidade, não há morte, não há tristeza, não há amarguras, não há inveja, não há nada que contamine. Porque tudo isso no reino de Deus ficou para trás. A Bíblia diz que são coisas passadas. Tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Portanto, o Senhor, para aqueles que o aceitam, passará a ser o seu Rei. Agora, irmãos, a escolha é nossa. Se queremos ter o Senhor nosso Deus como nosso Rei, é importante aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque quando vier o seu reino, temos vida eterna, não há morte, não há enfermidades, há apenas vida eterna por todo sempre. Permita-me perguntar, se tivermos alguém que está a escutar estas palavras pela primeira vez, será que gostava de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, daqui a uns segunditos, repita esta oração comigo. Para você, se sente que tem andado desviado dos caminhos do Senhor, da mesma forma se pode reconciliar com Ele. Quero informar-lhe que no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 15, nos diz que aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Não faz parte desse povo que tem ao Senhor nosso Deus como seu Rei. Pode perguntar assim, mas então por que é que as enfermidades também chegam àqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Chegam ao povo crente. São os tais pormenores. É que o reino de Deus ainda não está em vigor no nosso meio. A Bíblia nos diz, no livro de João, em 1 de João, no capítulo 5 e versículo 19, que este mundo está no maligno. A única diferença é que este mundo vai ter um fim, vai tudo terminar, e será implantado o reino do Senhor nosso Deus. As pessoas que, enquanto peregrinaram neste mundo, escolheram esse reino aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses vão ter o privilégio destas maravilhas do reino de Deus. Não enfermidade, não choro, não lágrima, não tristeza, não há morte. A decisão é de cada um de nós. Amém? Para você que me ouviu pela primeira vez e quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
eu convido, feche os seus olhos por uns breves segundos e repita esta oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Lava-me no teu sangue, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Ajuda-me, a partir deste momento, a ser uma ovelha do teu rebanho, seguir nos teus caminhos por todos os dias que me permitas viver. Pois eu tudo te agradeço e tudo te peço, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Creia que foi a melhor decisão que fez na sua vida. E agora lhe digo, procura um lugar onde se prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma congregação a que estiver mais acessível. Tenha só a certeza que aí se prega a palavra de Deus sem ser adulterada. Foi para mim um prazer desfrutar da sua atenção. Se falei alguma coisa de que gostou menos, eu lhe peço perdão em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade e que Deus abençoe a todas as pessoas ricamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.